Olá, pessoal! Espero encontrá-los bem e com disposição para a nossa segunda semana da PNP de Língua Portuguesa 3. Essa semana a gente tem como tema a segunda geração modernista, também conhecida como a geração de 30. É uma fase de consolidação daquelas conquistas da primeira fase, né, de vanguarda. Então, aqui os escritores, os poetas, eles vão ampliar e intensificar mais aquelas estéticas desenvolvidas pelos primeiros modernistas. Nós temos algumas figuras importantes, né, nesse segundo momento da literatura. A princípio, a prosa ela vai se dividir ali, principalmente na prosa regionalista, que é o que eu vou abordar na nossa aula de hoje. E eu espero que vocês gostem do romance que eu trouxe pra gente conversar. Talvez muitos de vocês até já tenham lido ou ouvido falar. É o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É também uma obra que foi adaptada para o cinema e que tem grande importância porque, apesar de trazer uma questão regionalista, né, principalmente a questão da seca, é uma obra que vai fazer uma reflexão acerca da condição humana, né, e da necessidade migratória diante de uma situação completamente adversa, aqui ocasionada por conta do clima na região nordestina. Nessa fase também existirão outros escritores que falarão sobre a seca, terão a seca como mote para a criação literária, né? Entre eles a Raquel de Queiroz, com 15, ela escreveu esse livro quando ela tinha 15 anos, e também o João Cabral de Melo Neto, que vai criar uma obra muito importante chamada Morte e Vida Severina, muito explorada inclusive nos vestibulares e o Enem, como vocês vão ver, né, daqui a pouco nas questões que eu selecionei para vocês. Morte e Vida Severina é um teatro, né, e ela é criada como um auto de Natal, né? Então você vai ver as falas, as partes, né, e as falas das personagens, a maioria em versos, que fica mais fácil para o autor decorar. E é uma obra clássica. Também existe para Morte e Vida Severina uma adaptação em desenho, inclusive, tá? Depois eu vou deixar todas as dicas lá no nosso material para que você possa acessar esses vídeos que estão ali disponíveis no YouTube de forma completa. Eu escolhi falar sobre Graciliano Ramos porque ele é um escritor de muita importância. Ele tem várias obras, muitos de vocês inclusive pegaram obras deles para fazer a leitura e o fichamento, né, como Angústia, Caetés, entre tantas outras obras aí do Graciliano que entram para o rol ali de relevância na segunda fase modernista. Nesse livro especificamente, o que é mais impressionante, além do enredo, porque ele prende a nossa atenção, é um livro emocionante, né? Não tem quem não chore no capítulo da baleia, mas ele é principalmente um livro que traz inovações também estéticas com relação à linguagem. A secura daquele ambiente nordestino, do sertão nordestino, é trazida para a linguagem das personagens. Então você vai perceber que as personagens como Fabiano, a Sinhá, Vitória, enfim, entre outros, tem uma secura de linguagem no falar, né? Então as frases são curtas, tem pouco vocabulário mesmo, e toda a emoção da obra é passada pelas ações, mais pelas ações, né, do que necessariamente pelas reflexões que esses personagens alcançam, porque a fome é tanta, a secura do ambiente, a sede é tanta, que é certo que as palavras deveriam faltar nessa hora, e o Graciliano Ramos faz isso de forma fantástica, né? Então a gente tem ali no primeiro capítulo, Mudança, o que vai levar esses nordestinos a quererem migrar.
E aí a gente entra em várias discussões, né? Por que alguém quer largar ou vai largar a sua terra natal para se aventurar numa outra desconhecida, cujas perspectivas são melhores do que eles têm, mas ainda também são muito incertas, né? E aí, como não pensar trazendo hoje para a atualidade, como não pensar na situação dos refugiados, né? De guerra, como não pensar em tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Diante dessa necessidade do homem, do ser humano, de precisar abandonar o seu chão e procurar numa nova cultura, num novo país, em algo tão distante daquilo em que ele foi criado, educado, uma nova perspectiva de vida, já que a anterior não é mais possível, né? E a família do Fabiano é isso, né? Eles têm um momento ali que eles precisam sair, porque já não há mais trabalho, já não há mais água, já não há mais comida e não dá para ficar ali morrendo à míngua, né? Vou ler o comecinho da narrativa para vocês sentirem um pouco da linguagem do Graciliano Ramos. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar, Sinhá Vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aiote a colo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra baleia iam atrás. Esses são os personagens, né, principais da narrativa. E o interessante é que Fabiano tem nome, sim, a Vitória tem nome, mas as crianças é o menino mais novo e o menino mais velho, né? Eles não são nomeados na narrativa. E uma das cenas que já impacta no início é justamente a hora que o menino mais velho, que caminha naquele sol e cansado, cai. Ele não aguenta mais caminhar. E o pai perde a paciência, né? E ele tem vontade de largar o menino ali, de bater naquele menino. Mas, enfim, ele se apieda de ver aquela situação e consegue carregá-lo no colo mais um pouco, né? No filme isso é muito bem retratado, né? O filme do Nelson Pereira dos Santos, ele é feito na estética do cinema novo, então ele é todo em preto e branco e muitos silêncios, né? O que tem muito a ver com essa questão da linguagem do Graciliano Ramos, essa secura, né, que perpassa a obra toda. E essa cena do menino já no começo é muito interessante. E o que a gente vai perceber durante a narrativa é justamente essa animalização do homem que vira bicho em busca da sobrevivência nesse terreno tão hostil, e a personalização da baleia, né? A baleia vai sendo humanizada durante a narrativa. O leitor vai se afeiçoando à baleia porque ela é a única que pensa, para começar, dentro dessa família, né? O Fabiano é um turrão, enfim, é um homem grosso do sertão. Sinhá Vitória, o único sonho de Sinhá Vitória é poder dormir numa cama. E não pensem que é uma cama bonita e gostosa, com um colchão bonito e gostoso como o seu. Não, ela sonha com um colchão de palha de arroz, né? Que é o que eles podiam almejar. Os sonhos são tão pequenos, né, dessas personagens. E você vai se envolvendo com elas e pensando, meu Deus, o que seria possível fazer para que eles chegassem logo a algum lugar em que eles tivessem um pouco do mínimo necessário para a sobrevivência, né?
A caçada da baleia, né? A caçada ao preá, os sonhos da baleia. A baleia é a única que sonha, né? Verdadeiramente nessa narrativa. Os sonhos dela nos campos com preás. Então o Graciliano vai criando essa personagem da baleia, humanizando, tendo sentimentos, tendo perspicácia, né? Algo que falta ali às demais personagens. As crianças, elas simbolizam ainda dentro da narrativa uma crença no futuro, né? Uma esperança de um futuro diferente. É por isso que eles migram, inclusive, para que a criança possa ir para a escola, possa ter uma vida, um futuro diferente daquele que os pais tiveram. Enfim, gente, quem não leu Vidas Secas tem que ler. É lindo, é emocionante, vale a pena cada trecho, né, que você encontra. O livro ele é dividido por capítulos que tem, né, enfim, ali alguma relação com essas 4 personagens e o modo como vai se construindo esse caráter que eu acabei de trazer para vocês. É uma obra que sim se passa no sertão, sim é regionalista, mas que esteticamente ultrapassa a região, né? A questão da região. Ela nos faz pensar na nossa vida, nos faz pensar enquanto nós vivemos e morremos para quê, não é? É uma obra de cunho filosófico nesse sentido de repensar a nossa vida, a nossa trajetória nesse mundo, né? E o porquê que a gente passa por aqui. Mas principalmente é uma obra que denuncia a miserabilidade em que vive esse povo nordestino. Infelizmente não é uma obra ultrapassada, a gente sabe que infelizmente existem muitas pessoas no Brasil, não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro, que vivem abaixo da linha da miséria. Que a pandemia agora deixou ainda mais evidente, né? Existem pessoas que vivem na miséria porque vivem de trabalhos informais, né? E que na impossibilidade de exercerem suas atividades dependem de uma ajuda irrisória do governo, né? Para sobreviver e para dar de comer para sua família. Então é uma obra sim que vale a pena para a gente repensar algumas questões aí que ainda estão em aberto na nossa vida e no nosso país. Tá bom, gente? A outra obra, como eu disse para vocês, esse livro também tem filme e a gente, eu vou deixar aqui o link do filme para vocês poderem assistir na íntegra e se emocionarem com esses personagens. Fabiano, assim, a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho e principalmente a baleia. Outra obra que eu queria comentar dessa segunda fase modernista, ainda pensando nas narrativas, que é o nosso tema, né, a narrativa de ficção, é um romance de Dionélio Machado, né, um gaúcho, que vai trazer no seu livro Os Ratos um dilema vivido pelo Nazazeno, né, que é o personagem, que é de um homem, um pai de família, que trabalha, tem um emprego, mas que não tem dinheiro para pagar as contas, né? E o modo como ele vai se sentindo pressionado, né, pela sociedade, pelos credores, a pagar as suas dívidas, sendo que ele não ganha nem para o mínimo, nem para o básico. O desejo dele de agradar a esposa, de agradar os filhos e não ter como, né? E um gasto a mais que ele faz acaba justamente impactando nessa situação financeira da família e o quanto isso vai virando uma bola de neve e ele vai sendo um sentimento de angústia, né? E aí a gente vê também de novo aí, né, uma prosa urbana. Então, se a gente tinha aqui no Vidas Secas a prosa regionalista, com Dionélio Machado, com Os Ratos, a gente vai ter essa outra prosa urbana, que é esse conflito que o homem que vive na civilização sofre, mas
ele é civilizado, mas ele sofre a opressão por ser pobre, né, dentro de um ambiente civilizado e por não ter condições, enfim, de acesso aos bens materiais e culturais, e o quanto, quando ele tenta ter acesso, o quanto enfim, o resultado disso é ainda mais opressão, é ainda mais angustiante, né, da existência desse personagem. Também é uma obra que nos faz refletir sobre a sociedade de consumo, sobre o quanto nós estamos aí arruinados enquanto sociedade, né? Arruinados enquanto tentamos nos encaixar dentro desse modelo capitalista que nos oprime. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do livro que eu apresentei. Falei também um pouquinho dos Ratos, do Dionélio Machado, que também é da segunda fase modernista. Quaisquer dúvidas a respeito das atividades aí do questionário, a gente tira lá na nossa live, que vai acontecer no final do mês. Espero todos vocês. E até a próxima aula da semana que vem. Semana que vem, então, com Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Grande beijo, fiquem bem.